Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos chegando para um bate-papo. Deixa eu colocar o nosso tema hoje aqui. Vamos trazer um tema bem legal, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre maternidade, em especial a maternidade atípica, tá? Vou trazer o meu caso aqui para vocês. Vamos falar sobre superação e vamos falar também sobre gestão do tempo. Deixa eu já fixar aqui, colocar o nosso tema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vão chegando, gente. Que bom que vocês estão chegando por aqui. Lani, Lari, Tainá, sejam todos muito bem-vindas, viu? Que bom que vocês estão aqui. Para vocês, tá? É para vocês, então vamos interagir aqui, que hoje é um bate-papo, tá? É um bate-papo bem bacana, trazendo para vocês aqui algumas questões, algumas coisas que eu já precisei passar, que eu já precisei enfrentar. Não ia fazer live, mas resolvi fazer, gente, porque eu postei lá nos meus stories e acabou repercutindo bastante sobre essa questão da maternidade atípica, né? Hoje era dia de fantasia na escola. E aí a gente precisava, né, arrumar uma fantasia pra Sara ir pra escola. Eu tinha arrumado 2 fantasias emprestadas ali pra ela ir, a gente ia arrumar, né, e tal. E ela tava meio assim, não tava se sentindo muito bem com as fantasias e tal. Ai, mas não sei. E aí ontem eu dei a sugestão, né, viu, filha? Se você não tá gostando dessa, o que me resta é te emprestar o meu uniforme, né, que eu, além de trabalhar aqui com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, gente, eu também sou servidora pública, né, trabalho aí no Serviço Público Estadual de Santa Catarina há 15 anos como policial penal. E aí a sugestão que eu dei pra Sara foi essa, né, filha, qualquer coisa se você não tá gostando, que a gente pode fazer, a mãe pode te emprestar o uniforme da mãe do trabalho e você vai de policial penal. E eu achei que ela não ia querer, né, gente? Porque imagina, entre ir de princesa e ir de policial, é claro que ela ia querer ir de princesa na minha cabeça, né? Na minha construção. Um tiro no pé, porque ela ficou mega feliz. Ela ficou toda empolgada, dava pulo. Mãe, eu quero ir de policial, eu quero ir de policial. Foi lá, colocou o meu uniforme toda atrapalhada pra vestir. Aí ajudei ela a vestir e tal. Foi aquela função. Quis colocar o coturno, né? Porque aí a gente usa coturno. Quis colocar o coturno e aí foi lá na frente do espelho e tal, se achando, né? E foi muito bacana, muito divertido, a gente deu muita risada. Ontem já, hoje na ida, eu postei nos meus stories, gente, eu acho que alguns de vocês talvez tenha visto. É uma função, né, gente? Ó, a Lani colocou aqui, ó, que essa semana também é da sua filha. Não é uma função, gente. Essa semana foi cabelo maluco na escola, daí teve dia da mochila maluca na escola, e hoje era dia de fantasia. E as mães que lutem, né? Nós que lutem de se virar nos 30 aqui, né? E é impressionante, gente. Até eu conversei com algumas mães no decorrer dessa semana, né? O quanto que isso acaba... A gente acaba tendo que se envolver, né, nessas atividades. A vida é corrida para todo mundo. A maioria das mães trabalham, né? E o quanto que isso é um desafio. Né? E é um desafio justamente por conta da correria, por conta do trabalho, por conta das demandas, né? Eu, por exemplo, não tenho muitas habilidades nessas questões que envolvem trabalhos manuais, sabe? Essas coisas que envolvem a arte, coisas criativas. Tem gente que parece que nasce com o dom, né? Pra isso. Não é o meu caso. Sou muito boa aqui na comunicação, na oratória, mas tirando isso, gente, essa coisa de trabalho manual não é o meu forte, não é a minha habilidade. Então a gente tem que apelar, né? Busca ajuda dos universitários, como diz o outro, e busca quem tem, né, esse tipo de habilidade, né? E uma coisa que eu faço também é trocar, né? Trocar figurinhas sempre com outras mães. É uma coisa assim que também me ajuda. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre esse tema, que é um tema assim tão pertinente, né, gente? Tão pertinente, envolve uma sequência de coisas, né? E eu trouxe, como eu disse pra vocês, esse relato justamente por conta da percepção que eu tive lá de colocar os dos stories, né? De colocar os stories e o quanto que isso realmente é uma coisa que é bacana, né? A gente trazer. Inclusive,
uma das informações que eu coloquei lá é uma informação que é de utilidade pública. E eu vou trazer isso aqui nessa live aqui para vocês hoje. Mas então vamos lá, olha só. Muitos de vocês sabem, alguns de vocês ainda não sabem, né? Então, para quem não sabe, deixa eu só situar vocês aqui em relação a alguns aspectos da minha história, da minha vida. Tá? Uma das coisas que eu enfrentei num momento bem difícil da minha vida, onde eu não estava bem em sentido emocional, foi o diagnóstico de autismo da minha filha. Né? Então eu não estava bem nesse momento, isso já faz tempo, ela tinha por volta de 3, 4 anos. E foi um desafio, foi um processo, a gente precisou passar, né, por muitos profissionais, como geralmente é um diagnóstico, né? Ainda que o nosso diagnóstico pode-se considerar que foi um diagnóstico recente, né? Um diagnóstico, muitos diagnósticos hoje acontecem de uma maneira tardia, né? O nosso foi um diagnóstico que envolveu esse olhar mais apurado desde por volta de 1 aninho e meio, 2 anos, em questão do desenvolvimento da Sara, né? Então isso é um alerta, assim, que eu acho que é super importante, né? Você que é mãe, você que é pai, você que é tia, você que convive com crianças, se você percebe que a sua criança aí pode ter comportamentos que envolvem um desenvolvimento que não está dentro do que se espera, que não está dentro da normalidade, procure ajuda, busque entender, porque quanto antes a gente trouxer essa informação, quanto antes a gente, né, quanto mais precoce for a tua percepção, mais a gente vai poder ajudar essa criança, né? Uma criança que não tem diagnóstico, uma criança que às vezes está ali passando por um desenvolvimento, né, atípico, uma coisa que não é comum, ela vai ter muito sofrimento na vida se ela realmente, se as pessoas, né, ao entorno, a escola, enfim, os tratos da vida diária dessa criança não estiverem realmente conscientes das suas questões, das suas dificuldades, né? Fica muito mais leve em alguns aspectos, né, gente? Claro que traz os desafios, né? Mas em alguns aspectos fica mais leve pra gente lidar, né? Pra própria criança, né? E pra gente poder conduzir, né? Eu sempre defendo a bandeira aqui que diagnóstico não é fim, né? E o diagnóstico, ele não vem de maneira alguma para criar uma sentença definitiva na vida de alguém. Muito pelo contrário, às vezes isso pode ser realmente libertador, né? Porque é através dessa percepção que a gente pode sim olhar o outro com um olhar muito mais empático, muito mais leve, né? Então é sobre isso. E quando a gente descobriu, né, teve esse diagnóstico, eu não estava num momento bom na minha vida. Tava num momento de muita exaustão em sentido emocional, tava passando por um transtorno de ansiedade generalizada, e aí não bastasse isso, veio o diagnóstico da Sara junto com esse meu momento de completa exaustão em sentido emocional. Então vocês podem imaginar, né, que o negócio já não tava bom, então ficou pior ainda, né, que eu chamo, na minha história, quando eu conto a minha história, eu sempre digo que esse foi um momento de fundo do poço, né? E aí uma das coisas que foi fundamental para que eu conseguisse lidar com esse momento, porque o que acontece, gente? Quando a gente recebe um diagnóstico na família, as emoções, né? Não tem como. É um mix de emoção, né? Vem a dúvida, vem a frustração, vem a negação, vem todos os impactos negativos que isso traz no nosso emocional, né? Porque uma hora você chora, uma hora você ri, uma hora você não sabe como lidar, outra hora você quer acolher, daí uma hora você quer acolher demais e você acaba sendo alguém super protetor. Então eu passei por todas essas fases quando eu obtive o diagnóstico. E é muito confuso, né, quando a gente tem um diagnóstico, porque a gente não sabe como lidar. É uma informação nova, né? É algo que chega na nossa vida e a gente não sabe para que lado que a gente vai, né? E aí vem um mix de emoção, não tem como isso não acontecer. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, a gente se questiona muito, a gente se pergunta muito, né? Mas por que tem a negação, a fase da negação também, que é uma fase assim bem dolorosa, né? Não, mas será que é? E aí você começa a tirar pra tudo que é lado e começa a ir em tudo que é profissional, mas será que é mesmo? Mas eu acho que não é, acho que não pode ser, né? As pessoas estão me dizendo aqui que acham que não é e tal. Então, assim, eu vivi todo esse processo, como toda maternidade atípica traz, né? Tanto maternidade como paternidade. Coloquei maternidade porque eu tô falando sobre mim, né, gente? Mas a gente não vive isso sozinha. Ainda mais, né, quem tem família, quem é casado. Isso é um processo que a família passa, né? Não só a mãe, mas a mãe em especial, eu digo porque a gente tem um vínculo muito forte, né, com os filhos.
E aí acaba que, é claro, que isso tem um impacto muito grande na nossa vida, né? E na minha vida não foi diferente. Então, nesse momento, principalmente de diagnóstico, né? Eu já passando por um momento de transtorno de ansiedade, já não estava bem, né? Então, uma das coisas que foi fundamental para que eu pudesse superar tudo isso, eu sempre falo, né, gente, não tiro o mérito aqui em hipótese alguma, eu digo sempre, a primeira coisa foi a minha fé, né? Porque eu acho que sem fé a gente não chega em lugar nenhum, né? Foi me apegar realmente ao Criador, e eu acredito que através das minhas súplicas e das minhas orações, Jeová, ele me deu o que eu chamo de o poder além do normal. A palavra de Deus fala sobre essa expressão, né? O poder além do normal. Por quê? Porque chega um momento da nossa vida, dependendo do desafio que a gente está enfrentando, que a gente chega até na própria conclusão assim, ó, eu não dou conta disso sozinho. Eu tô vendo que eu não vou dar conta. Já aconteceu com você isso? De você chegar numa situação assim que você simplesmente sente que você não vai dar conta sozinho? Já passou por uma situação assim? Pois é, comigo foi exatamente isso que aconteceu. Chegou nesse fundo do poço e eu disse, não vou dar conta disso sozinho. Não vou dar conta. E aí, através da espiritualidade, da oração, da súplica, veio esse aspecto espiritual muito forte, muito presente, para que eu realmente conseguisse ter o poder que vem de cima, que vem do Criador, que vem dessa força ativa tão importante que pode nos nortear, nos guiar, nos orientar. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, gente, foi me desenvolver no aspecto emocional. Se eu não tivesse trabalhado as minhas questões emocionais, eu não tinha conseguido superar tudo que a gente superou, o diagnóstico, todas essas questões envolvidas, com tanta facilidade, entre aspas, aqui, tá, gente? Porque não é fácil. A gente precisa, assim, entender que isso é um processo. Mas sem inteligência emocional, esse processo se torna um processo muito doloroso. No começo, realmente foi isso que eu vivenciei, porque eu não tinha, eu não conhecia, eu não sabia o que era inteligência emocional, né? E se você tá chegando aqui, se você tá assistindo depois esse conteúdo aqui gravado e você também não sabe, o aspecto emocional, a inteligência emocional, ela tem um conceito onde o indivíduo é capaz de lidar, de gerenciar as próprias emoções. E com isso, ter uma melhor regulação interna de si e conseguir lidar melhor com as outras pessoas. Basicamente, é isso que envolve a inteligência emocional. Eu nem sabia que existia esse aspecto da inteligência. Então, me desenvolver nesse aspecto foi algo fundamental para que eu pudesse superar o diagnóstico de autismo, para que eu pudesse superar essa questão de agora, ó o medo aqui, ó a frustração, ó a indignação, ó um monte de emoção turbilhando aqui, fervendo na minha cabeça. Como é que eu vou lidar com isso? E eu precisei olhar para esse aspecto, gente, num primeiro momento, olhando para mim, porque assim, ó, a tendência quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente recebe um diagnóstico de um filho, é focar muito na necessidade do filho, né? E foi isso que eu vivi também lá atrás, né? Meu Deus, então agora eu tenho que procurar os melhores profissionais, eu tenho que procurar os melhores terapeutas, porque tem que fazer terapia disso, porque tem que fazer fono, porque tem que fazer TO, porque tem que fazer psicopedagoga, porque tem que fazer psicóloga, porque tem que encontrar um bom neuro. Gente, é ou não é? É ou não é? Quem passa por esse processo, a gente não foca em oferecer nesse primeiro momento, isso nos gera uma angústia tremenda. Tudo que existe, tudo que há de melhor para conseguir resolver as questões dos nossos filhos, foi exatamente isso que eu vivi. Exatamente isso. O meu foco era em poder ajudar ela. Era poder proporcionar para ela todas as terapias que eu achava que ela precisava. E não vou dizer que ela não precisava, mas muitas vezes chega num momento que isso se torna também doentio. Também doentio. E em que aspecto eu digo isso? Porque há também uma sobrecarga, gente. Uma sobrecarga. Tanto da criança como da família que cuida. E falando especificamente da família. E por favor, tá? Eu não tô desmerecendo aqui terapia nenhuma. Tudo que a gente viveu, todos os processos, todos os profissionais que nos acompanharam, tudo foi muito importante, foi necessário, foi fundamental e a gente é muito grato por cada coisa que passou pela nossa vida e que aconteceu. Mas chegou no momento onde a gente precisou estabelecer alguns limites.
Limites que foram saudáveis, tanto para o desenvolvimento dela, quanto para a nossa rotina e para o equilíbrio da gestão da nossa casa, da nossa família, da funcionalidade das tarefas, né? Então, assim, esse processo, né, foi um processo realmente, não é uma coisa assim automática, leva tempo. E num primeiro momento, a nossa tendência enquanto mãe é focar só na criança, é focar só lá nas necessidades dela. Foi isso que eu fiz. E aí, com isso, eu tava, já tinha um diagnóstico, eu tava cada vez pior. Eu tava cada vez mais adoecida. Eu tava cada vez emocionalmente mais desregulada. E isso só atrapalhava todo o processo. Por quê? Porque muitas vezes, quando você tá lá levando a criança numa terapia aqui, leva numa terapia ali, leva numa terapia lá, mas quando você não tá bem emocionalmente, você faz tudo isso num ritmo extremamente acelerado, extremamente desconectado da criança, numa comunicação extremamente negativa. Aquela hora que ela fica na terapia lá, que você tá naquela correria pra leva aqui, leva ali, leva lá, paga aqui, paga lá, depois, em questão de poucos minutos, você joga fora todo esse investimento que você vem fazendo se você, enquanto mãe, não souber lidar com essa criança. Se você, enquanto mãe, não tiver recursos emocionais para conseguir conduzir todo esse processo com leveza, com naturalidade, com empatia, com respeito, com conexão, com amor. E eu fiz isso por um tempo. Eu fiz isso na cobrança de que a gente precisava dar conta de todas as terapias. E eu não me dava conta que essa falta de vínculo emocional, que partiu pela minha imaturidade emocional, pela minha falta de inteligência emocional, impactava tanto quanto as questões que ela enfrentava. E foi por isso, e é por isso que eu digo pra vocês que a nossa grande virada de chave foi a partir do momento que eu comecei realmente a cuidar um pouco mais de mim. A cuidar e perceber que, sim, eu precisava trabalhar as minhas questões emocionais. Para, a partir dessa percepção, conseguir trabalhar com a minha filha, lidar com a minha filha, oferecer para minha filha, para os meus filhos, porque eu não tenho só um, tenho dois, tá, gente? Mas hoje eu estou trazendo aqui nessa live especificamente a questão da maternidade atípica, que envolve a questão da maternidade com a Sara, tá? Outro dia nós vamos falar sobre a maternidade tradicional também. Tem muita coisa para falar para vocês aqui. Mas hoje trazendo essa especificidade, né, com que envolve a questão do diagnóstico. Ó, a Thaís colocou, ser mãe é um privilégio, mas existe muito esforço também. Com certeza. Com certeza, é uma bênção, é um privilégio, é uma herança do Criador, os nossos filhos são isso, né? Mas a gente não pode, ontem até falando, né, a live de ontem, a Rô falou sobre isso, que a gente não pode romantizar a maternidade como se fosse tudo um mar de rosas, porque não é. Não é, gente. E eu vejo assim, ó, o quanto que a mãe, nós que somos mães, as mulheres, elas têm uma sobrecarga em relação a isso. Porque tem muita coisa que por mais que você tenha um marido parceiro, por mais que você tenha, agora imagine as que não tem, mas por mais que você tenha um marido parceiro, um pai presente, que tá ali, né, que tá junto com a família, tem muita coisa que fica com a mulher. É ou não é, gente? É ou não é? Tem muita coisa que fica. É a mãe que tá lá olhando a agenda da escola, é a mãe que tá vendo as tarefas, é a mãe que vê o calendário das vacinas, é a mãe que cuida dos horários da medicação, geralmente. É a mãe que leva no médico. É ou não é, gente? Então acaba que a maternidade, ela também exige, né, nesse aspecto. E se a gente não estiver bem, gente, em sentido emocional, a gente não consegue dar o melhor para os nossos filhos. Não consegue, porque é o que eu sempre digo aqui para vocês. Copo vazio não transborda. Não transborda. Então, se a gente tá querendo dar, mas a gente tá vazia por dentro, emocionalmente falando, isso vai faltar, isso vai repercutir, e isso vai reverberar no nosso comportamento, né? Comentem aqui pra mim, tá, gente? Depois, quem tá vendo gravado, se quiser deixar algum comentário aqui nos comentários, eu vou adorar saber o que vocês estão achando do conteúdo, tá bom? Outro desafio que eu enfrentei, tá? Que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Como eu coloquei aqui no tema aqui da nossa live, né, foi a questão de esse processo de superação, ele envolveu a questão do tempo, tá? Por quê? Porque era muito corrido.
Era muito corrida. A vida da gente é corrida, ainda é corrida hoje. Mas eu lembro que nessa época, como a gente tinha muitos afazeres e como não havia uma regulação em sentido emocional, essa questão do tempo parecia que ia me deixar doida. Por quê? Porque parecia que o dia não tinha tempo suficiente. Parecia que eu tinha tanta coisa pra fazer, e no final do dia a sensação era de uma extrema frustração. Porque parece assim, ó, que eu corri o dia inteiro, que eu fiz, e no final das contas, meu Deus do céu, faltou tudo, deixei tudo por fazer. Deixei tudo que eu precisava, né? Deixa eu ver o que a Thaís colocou aqui. Verdade, Evelyn, eu sempre lembro da minha mãe cuidando de tudo com relação a mim e ao meu irmão. E isso criou um vínculo muito grande entre nós. Meu pai não é tão presente como ela foi. E tem casos e casos, né, gente? Casos e casos. A gente, de maneira alguma, quer desmerecer, né? A paternidade, são importantes também. Mas... em alguns aspectos, é claro que a mãe, ela tá muito mais ligada, ela tá muito mais presente, né? E essa ausência, às vezes, né, do masculino, essa falta de interesse que às vezes acontece em algumas famílias, isso traz vários impactos, né, familiares. Vamos ver a Tânia. Oi, Tânia, tudo bem? Vocês, mães, estão de parabéns por se permitirem cuidar da herança do nosso Criador. A Tânia não é mãe, mas tá aqui assistindo a nossa live. Obrigada, Tânia, pela tua presença. É isso, né? É uma missão, né? Dada por Deus, e aí que a gente procura fazer sempre o nosso melhor. Ontem ainda eu falei isso pro José. A gente teve uma DR. Vocês sabem o que é DR? Já ouviram esse termo? DR não é só no casamento, tá, gente? DR é na maternidade também. Mãe de adolescente que eu diga. Ontem a gente teve uma DR e eu falei exatamente, né, pro José. DR, tá, gente, traduzindo, é discutir a relação, tá? E eu tive uma DR ontem de noite com o José. Eu vou contar pra vocês sobre essa DR. Não hoje, mas eu vou contar. E uma das coisas que eu falei pra ele foi exatamente isso. Que quem tá me ensinando a ser mãe é o José e a Sara. É a primeira experiência que a gente tá, que eu tô tendo com a maternidade. E é com eles que eu tô aprendendo a ser mãe. Cada fase da vida é um desafio, né? A Sara me ensinou muito, gente, muito. E no começo a nossa relação era muito difícil, vocês não têm ideia, porque eu não compreendia. Antes da gente ter o diagnóstico, então, misericórdia, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, meu Deus do céu, parecia... Em alguns momentos eu cheguei a achar que eu tava ficando doida. E eu ouvi isso algumas vezes. Meu Deus, tu tá ficando doida, tu tá ficando louca. E aí, com o passar do tempo, veio a questão do diagnóstico e veio realmente essa questão do quanto que essa percepção que eu tinha da dificuldade não era loucura, mas sim era um olhar refinado de alguém que tá ali no dia a dia, que tá ali o tempo todo, que tá ali enfrentando junto com a criança as suas dificuldades, né? E com o José também, né, gente? Porque a gente vai aprendendo, né? O José agora numa outra fase, adolescência, tudo novo. É novo pra ele e é novo pra mim. Porque eu nunca fui mãe de adolescente, né? Com a Sara, a mesma questão. Eu nunca fui mãe de uma criança com diagnóstico. Então é com eles que a gente vive essa experiência. E essa percepção ajuda a gente até se tratar com mais leveza, né? Com mais carinho. Porque às vezes a gente se cobra num nível, na maternidade tem muito isso, gente. Da gente se cobrar num nível de exigir a perfeição. Não, eu não posso errar. Não, eu tenho que fazer tudo certo. E com isso a gente carrega a tal da culpa o tempo todo. A maternidade pense num trem que faz você sentir culpa. Se você não trabalha, se você não entende, se você não se aprofunda nas suas questões emocionais e nas suas dores lá de trás, você vive uma maternidade pautada na culpa. E isso é muito ruim. Porque isso acaba engatilhando nos nossos filhos também sentimentos negativos. Tá fazendo sentido, gente? Os filhos que eu deixou sob os cuidados de mulheres tão maravilhosas. Isso aí, Tânia. Os filhos que ele deixou, né? Que Deus deu pra nós, né? Bem, como eu tava dizendo pra vocês, então outro desafio que eu enfrentei foi a questão do tempo. A correria, né? Não tinha tempo pra nada. E até eu coloquei nos meus stories, gente, eu vou colocar isso aqui pra vocês, porque eu acredito que isso é uma coisa assim, ó, de utilidade pública. Que foi a questão da minha redução de jornada, né? Com o tempo, eu comecei a perceber
que essa minha questão do tempo, que eu precisava encontrar formas de resolver isso para que esse processo se tornasse um processo mais leve, né? Essa maternidade, principalmente quando envolve a questão atípica, ela envolve muito mais, ela exige muito mais da gente, porque a maternidade normal já exige, gente. Quem é mãe sabe disso, quanto que a maternidade exige da gente enquanto mãe. Agora, quando a gente tá quando a gente tá falando, né, de uma criança que não tem o seu desenvolvimento normal, a gente tá falando de crianças que têm dificuldades com coisas muito simples do dia a dia. Muito simples, coisas que uma criança que naturalmente faz com certa idade, com 10 anos, com 11 anos, uma criança, por exemplo, já domina muitas coisas. Uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, por exemplo, como é a nossa realidade aqui, ela talvez, o nível dela seja comparado com o nível de uma criança bem mais nova. Então, com isso, as dificuldades, né, que ela apresenta são maiores, e por isso que exige muito a presença da gente. Por isso que a gente tem que estar ali, ó, sempre intermediando, sempre ajudando, sempre regulando, fazendo coisas que normalmente com uma criança de 11 anos não se precisaria fazer. Essa é a minha realidade aqui, todo dia, tá, gente? Então, o que eu queria contar aqui pra vocês em relação a essa questão do tempo, que foi assim, ó, uma virada de chave, me ajudou muito, e eu acho que pode ajudar, inclusive, outras mães, tá? Foi essa questão de vencer os meus próprios medos e encarar coisas que eu sabia que existia, mas por medo, por vergonha, né? Ai, meu Deus, mas o que vão dizer? Ai, meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Eu me privei por um tempo de encaminhar um recurso, um benefício que eu sabia que existia. Né? Como funcionária pública, existe uma lei no Brasil, tá? Isso é no nível de Brasil, tá? Gente, eu sei que tem gente de fora que assiste as lives aqui, então fora do Brasil eu não sei como é que é. Mas aqui no Brasil eu sei que existem leis que permitem com que profissionais que são da área pública possam encaminhar um benefício solicitando uma redução da sua jornada de trabalho, tá? Para isso não precisa contratar um profissional, tá? Você não precisa contratar um profissional para fazer esse processo, você mesma pode fazer, tá? É um processo simples que envolve você sim se informar como que funciona esse mecanismo do processo no seu departamento, né? No seu serviço público aí, no RH do estado ou da prefeitura, enfim, da onde você trabalha, tá? No meu caso, eu trabalho no estado de Santa Catarina, né? E isso foi direto com o departamento. É claro que isso é um processo, que existe um trâmite legal. É claro que envolve ter uma certificação médica, um laudo médico que apresente a veracidade do fato envolvendo, né, os desafios que a criança enfrenta, o diagnóstico que a criança tem. É tudo com muita transparência, né? Mas foi exatamente isso que a gente fez, né? Até porque a gente realmente, de fato, enfrenta esse desafio. E encaminhar esse benefício, gente, foi pra nós, eu digo pra nós, porque não foi pra mim, foi pra minha família. Uma tranquilidade que vocês não têm noção. Gente, eu sou muito grata, sabe, pelo meu trabalho público, faz 15 anos que eu tô no meu trabalho público, mas assim, consegui reduzir um pouco a minha jornada, ainda mais porque eu faço plantão. Eu falei isso hoje lá nos meus stories. O quanto que isso era pra Sara em especial, assim, ó, mas vocês não têm ideia do desafio, né? Então imagina, de repente a mãe some e vai num dia e volta no outro. Eu faço plantão de 24, tá, gente? Então assim, pra ela, isso tirava ela totalmente da rotina. E vocês não imaginam como era desafiador, tanto para ela quanto para mim, quanto para o meu esposo, para nossa família como um todo, né? Então, a partir do momento que eu consegui encaminhar esse benefício, né, e nós temos todos os critérios que preenchem, né, a legalidade para que a gente possa usufruir desse benefício, eu consegui essa redução, né? E hoje eu tenho redução na jornada do trabalho, eu continuo sendo plantonista, mas eu não faço todos os plantões normal como faria, né, se não tivesse a redução. Eu faço uma parte dos plantões. E isso foi algo assim, ó, gente, que não tem preço. Não tem preço. Porque conseguir
tá presente na vida dela, conseguir levar ela na prof, conseguir levar ela na terapia, conseguir, mesmo que o dia que não tem, mas conseguir estar com ela e ela poder sentir que eu tô ali, que eu vou auxiliar, que eu vou gerenciar, que eu vou dar um remedinho, né? Esse apego que querendo ou não tem, né, no aspecto emocional também, foi assim, ó, pra ela, pra mim também, mas pra ela foi algo assim, ó, fundamental. Fundamental. E eu até, lá nos stories, foi engraçado hoje de manhã, né? Porque vocês viram que a hora que eu perguntei pra ela, você gosta da profissão da mãe? Ela foi dizer que sim e disse que não. Vocês viram? Você gosta dessa profissão? Eu perguntei, né? Você gosta dessa profissão, sabe? E ela, não. E é justamente uma das coisas que faz com que ela tenha essa restrição, é essa coisa, a mãe vai trabalhar e não volta mais. Então, às vezes, para uma criança que tem uma limitação, né, isso é difícil para compreender. E é uma coisa que a criança acaba sentindo muita falta, né? Então, assim, ó, gente, até se você conhece, né, alguma mãe, né, que de repente é funcionária pública, que enfrenta um diagnóstico, né, marca ela aqui nos comentários ou encaminha essa live para que ela também tome conhecimento que existe esses benefícios, esse e alguns outros, né? E que a pessoa realmente pode se beneficiar muito. Isso, assim, é algo que impactou na nossa qualidade de vida. Na nossa qualidade de vida como família. Porque trabalhando menos, eu consigo, sim, estar mais presente na vida da Sara e consigo ajudá-la de uma maneira mais pontual, mais emergencial, atendendo, né? A Sara tem dificuldade, por exemplo, gente, com as questões da vida diária. Tá? Então é o que eu digo, é só quem vive, é só quem tá aqui na prática mesmo que sabe os desafios que a gente enfrenta, e é claro que para isso a gente precisa estar presente, né? Então, se você conhece alguma mãe, de repente, que possa também estar passando por isso, que é funcionária pública, marca ela aqui para ela saber que existe esse benefício se ela ainda não sabe. E se já sabe, né? Se você é uma mãe e é funcionária pública, enfrenta o diagnóstico do seu filho e tem medo de encaminhar, eu quero encorajar você a fazer isso. Porque a grande sacada, gente, não é o que os outros vão pensar, né? Por exemplo, nesse story que eu coloquei lá, gente, vai ter todo tipo de opinião, eu sei que vai ter. Eu sei que vai ter, que um vai achar super legal, que um vai achar, meu Deus, que feio, meu Deus, que horrível, meu Deus, que exposição. Vai ter, a gente sempre vai ter que lidar com a crítica, com a percepção e com o olhar do outro. Mas o que o outro pensa a meu respeito é problema dele. Ele não sabe, as pessoas normalmente não sabem o que a gente enfrenta. As pessoas não estão vivendo na pele aquilo que você passa. Então, assim, se por algum motivo você tem medo, você tem vergonha, você tem receio, você, né, fica naquela, mas será? O que vão dizer e tal? Pense um pouquinho em você e no bem-estar da sua família. Se isso é um benefício, se isso é um direito, não é à toa que isso foi conquistado, né? Então, eu acredito sim que isso pode ajudar muitas famílias, né? Tanto mães como pais, né? Quem é funcionário público aí pode se informar mais a respeito disso. E com certeza é uma coisa que vai ajudar nessa questão do gerenciamento do tempo, né? De conseguir realmente ter mais leveza nessa questão do tempo, né? Deixa eu ver o que a Thaís colocou aqui, gente. Eu já trabalhei no consultório sendo recepcionista e secretária de uma fono e 90% das crianças eram autistas e eu vi o trabalho das mamães. Gente, é um desafio, viu? É um super desafio. Eu super admiro essas mães aí. Os gostamentos que elas tinham consigo. E o que mais admirava era o amor e a abnegação, apesar do cansaço. O foco era a alegria e o progresso dos seus pequenos. E eu sempre falava e incentivava elas a se cuidarem primeiro. E eu acredito, Thaís, bem legal isso que tu colocou, tá? Foi exatamente isso que eu vivi lá atrás, na minha maternidade, né? No início do diagnóstico da Sara, o meu foco era só a Sara. E a gente precisa entender, gente, que nesse contexto da maternidade, a gente não é só mãe. Que a gente não é só mãe. Que nós somos também mães, mas que no meio dessa maternidade existe uma mulher e que essa mulher também tem necessidades, tá? O autocuidado é uma delas. Então, assim, lá atrás, quando eu abandonei tudo isso e foquei só na minha filha, o que aconteceu? O esgotamento e a exaustão mental chegou num nível que eu achava que eu não dava mais conta. E eu vejo que isso é algo hoje que muitas mães enfrentam. O foco tá nos filhos, tá nos filhos, tá nos filhos. E elas não se permitem
estabelecer prioridades de uma maneira organizada e bem gerida e se incluir nessas prioridades. Porque elas simplesmente deixam de ser uma prioridade para si mesmas. É ou não é assim, gente? É ou não é assim? Foi exatamente isso que eu vivi. Eu tinha prioridades, mas assim, a Sara estava no topo da minha prioridade. E com isso, muitas vezes, eu deixei de me colocar nessa prioridade. E aí, como que você tá lá em último plano da tua vida, em último plano da tua agenda, em último plano do teu cuidado, mas você tá lá dando, fazendo, servindo, cuidando de tudo e de todos? Copo vazio não transborda. Oi, Bia! Ai, que delícia ter você aqui. Gente, a Bia é uma amiga maravilhosa que a vida me apresentou aí. Ela também é mãe atípica. Ó, meu carinho pra você, amiga, meu respeito e minha admiração por você. Porque eu sei a jornada que tu enfrenta e eu sei o cuidado que tu tem e como você cuida de tudo isso com muito amor. A Bia, como eu, também viveu esse processo, né? De autopercepção, vem vivendo esse processo, né? Para amar o outro é preciso se amar primeiro. A força vem de estar bem consigo mesma. É sobre isso. Olha, gente, que sabedoria. A Thaís é minha aluna, né, gente? Por isso que ela tá dando show aqui, né? A Thaís é minha aluna. Olha o que ela trouxe, né? Ô, Bia, também amo você. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Esse apoio, né, gente? Essa percepção, isso que a Thaís colocou, esse conhecimento, essa visão madura de a gente conseguir realmente se colocar como prioridade, se amando primeiro, isso tem harmonia com o que Jesus ensinou pra nós. E dentro da maternidade, como a gente tem aquele gatilho da culpa muitas vezes muito presente, a gente vê o amor próprio, o autocuidado, se colocar como uma prioridade muitas vezes como egoísmo. E quando na verdade isso não é egoísmo, muito pelo contrário. Isso é um hábito que precisa ser instalado na nossa vida se a gente quiser ter tanto qualidade de saúde mental, como também oferecer para os nossos filhos o que há de melhor em nós. Porque não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Não tem como dar. E se a gente fica nessa de querer fazer cada vez mais pelo outro, sem olhar um pouquinho para nós, sem cuidar, sem gerenciar, sem se tratar, né, com mais carinho, sem se desenvolver em alguns aspectos, isso acaba sendo um tiro no pé. Porque daí lá na família, lá no dia a dia, lá no teu no teu seio familiar, lá na tua casa, que é a maior parte do tempo o lugar que a gente passa com a nossa família, aquilo que precisa ser básico não tá sendo bem feito. O básico não tá sendo bem feito. Não tá sendo cuidado, não tá sendo suprido, não tá sendo olhado. E aí você pode fazer 1 milhão de terapia. Mas se você realmente não tiver vínculo e conexão, se você não tiver condições de lidar, porque tem os momentos desafiadores, gente, tem as birras, tem os nãos que você precisa dizer, tem os limites igual toda a maternidade. E aí, se a gente não aprender a fazer isso e a viver isso, gente, olha o quanto que a gente pode se perder. Olha o quanto que a gente pode se perder. É um privilégio ser sua mentorada. Ô, Thaís, é um privilégio pra mim ser sua mentora, viu? Que orgulho de ti, que orgulho ver o teu nível de crescimento aqui, tá? E a Bia colocou, é a tal da técnica da máscara do avião. É a tal da técnica, né? Não adianta, gente, não adianta, né? O avião tá em queda e você querer colocar a máscara em todo mundo se você não colocar em você. Daqui a pouco você desmaia e não consegue mais ajudar ninguém, né? Então a gente precisa primeiro colocar na gente para depois a gente poder suprir, ajudar, cuidar. A Bia também vive isso na prática aí, né, Bia? Que bacana, viu? Que bacana. Gente, então assim, ó, essa clareza, tá? Foi algo assim fundamental pra mim, tá? Foi fundamental entender essas prioridades, me colocar dentro das minhas prioridades, estabelecer rotinas de autocuidado. Uma das coisas que eu vivi, assim, muito lá no começo, né, do meu processo, foi essa questão da implementação de uma rotina matinal. Pra mim foi algo que fez muito sentido. Né? Porque eu era alguém que não tinha muita rotina, não tinha muito essa coisa de ter um horário para as coisas, de ter um horário para acordar, de ter um horário para dormir, de ter uma prática, de ter um momento para mim. Eu não tinha isso. Ainda mais porque eu trabalhava em plantão. Então, o plantão, ele faz com que a gente viva uma vida com muita falta de rotina.
Inclusive falta de rotina do sono, falta de rotina de atividade física, um monte de coisa que impactava na minha vida e na minha saúde mental. Então, estabelecer rotinas, em especial a rotina da manhã, foi algo assim que pra mim foi transformador. Transformador. Por quê? Porque nessa implementação eu consegui começar a adotar pequenos hábitos, mas que fizeram total diferença na minha saúde mental. Sabe quando você aprende a se colocar na sua agenda? É um desafio, tá, gente? Não é fácil. Ainda mais, eu dizia que eu era noturna. Então, vocês calculem. Eu dizia que eu era noturna. Então, meu horário de funcionamento era de noite. Mas de manhã eu tava podre. Era essa a minha comunicação. Então, vocês imaginem, né? Foi um desafio para mim. Implementar hábitos de uma rotina equilibrada, estabelecer prioridades, me colocar na minha agenda, definir o que era mais importante, né? Entender que a minha lista de tarefas sempre vai ser infinita, mas a minha vida não é. E que a gente precisa ter essa direção, a gente precisa ter essa organização, a gente precisa de planejamento, a gente precisa saber o que vem primeiro. E a gente precisa muitas vezes de ajuda para fazer tudo isso, é ou não é? A gente precisa de ajuda dos outros, inclusive, porque a gente tem que aprender a pedir ajuda, a contar com rede de apoio. E isso às vezes é um desafio, né? É ou não é? Deixa eu ver o que a Tânia colocou. Meu sobrinho de 11 anos lida com autismo e vejo como a mãe dele fica feliz a cada conquista. A gente aprende isso, tá, Tânia? A gente aprende a dar valor a pequenas vitórias, que é uma coisa assim, ó. Gente, ai, só quem é mãe, né, Bia? Só quem é mãe e que enfrenta a maternidade atípica sabe o que é isso que a Tânia colocou aqui, de quanto a gente valoriza. Eu lembro de uma vez, gente, que na salinha da Sara teve uma reunião de escola, dessas reuniões com os pais, assim. E eu lembro que, assim, a queixa de algumas mães, né, extremamente chateadas, era porque os filhos não estavam conseguindo fazer a letra cursiva. Se eu não me engano, era algo relacionado a isso. Estavam naquele processo, né, de transição da letra cursiva, da letra caixa alta para a letra cursiva. E eu lembro que as queixas das mães eram algo relacionado a isso. E eu, né, bem quietinha lá, só pensando com meus botões, caramba, olha a queixa. Eu lembro que nessa época a Sara só fazia garatujas. Sabe o que é garatujas? Aqueles riscada. Ela nem a letrinha não fazia. Né? A Sara hoje tá no processo de alfabetização ainda, uma alfabetização tardia, mas que tá acontecendo, né? A gente tá tendo bastante apoio, tá sendo bem bacana, tá acontecendo. Mas isso já faz um tempo, né? Isso há um tempo atrás. Então, aí você olha pras queixas, né? E você pensa assim, meu Deus do céu. Olha como às vezes, né? A pessoa não valoriza, a pessoa não consegue olhar com outro olhar, porque realmente ela foca naquilo que falta, ela foca naquilo que, né, ainda não tá bom. Quando a gente passa pela maternidade atípica, a gente começa a olhar para a vida de outra forma. E a gente começa a apreciar coisas que parecem triviais, que parecem bobas, que parecem coisas assim que, né, às vezes as pessoas não dão tanto valor. Eu lembro que quando eu comecei a estabelecer melhor essa conexão com a Sara, o quanto que pra mim fazia diferença um olho no olho. O quanto que fazia diferença, gente. E é só quem passa. E quem é mãe de autista vai saber o que eu tô falando. Porque a Sara demorou muito tempo pra conseguir olhar nos meus olhos. Porque ela não olhava. Desculpa, tá, pessoal? Mas quando ela começou a olhar nos meus olhos, isso pra mim foi uma vitória muito grande. Isso foi um processo, tá? Isso não foi algo automático. Eu precisei realmente me conectar muito emocionalmente com a minha filha pra gente chegar nesse nível, tá? E é algo assim, é possível, tá, mães? Então, não desistam, tá? Não desistam. Desenvolvam a inteligência emocional de vocês, porque isso vai ser fundamental nesse processo, tá? E... ai, me emocionei aqui. Gente, é muito bom falar disso, mas isso também, assim, reverbera aqui algumas emoções, né? Porque a gente é humano, né? A gente também vive o processo aqui junto, né? E essas superações que a gente teve, é o que eu digo pra vocês, às vezes, quantas mães têm a oportunidade, né? De olhar nos olhos dos filhos, de ter esse contato, de ter esse vínculo. E muitas vezes não fazem isso.
Não fazem porque estão perdidas no piloto automático, na rotina incessante, no celular, perdendo a oportunidade de se criar vínculos. Quando a gente passa por uma maternidade assim como com essa questão, né, do autismo que envolve, uma das questões do autismo muitas vezes é essa falta de vínculo, de sustentação no olhar. A gente passou por isso, por uma fase da Sara. Então, quando a gente começou a conseguir superar isso, gente, isso é assim, ó, de uma vitória que vocês não têm ideia. Eu sei que para algumas pessoas isso assim, ó, tipo, olhar no olho, o filho olhar no olho, mas para quem não tem, o quanto que isso é valioso, né? E essa é uma coisa, mas assim, tem uma infinidade de coisas assim, que foram pequenas vitórias e que a gente vibra, que a gente, né, agradece a Deus e que a gente comemora todo dia, né? Todo dia aqui. Tá bom, gente? Ai, obrigada por cada mensagem aqui. Vocês são incríveis. Ô, Thaís, obrigada, minha querida. Gente, assim, tudo isso, né? Toda essa construção, né? Como eu disse pra vocês, duas coisas foram fundamentais. A primeira envolve a minha fé, minha esperança, minha espiritualidade. E a segunda envolveu o meu desenvolvimento. E envolveu tanto o meu desenvolvimento que chegou num ponto que eu vi que isso estava fazendo tanta diferença na minha vida e na vida da minha família, que eu decidi sentir, né, algo muito forte dentro de mim. E pensei, não, eu não posso ser egoísta a ponto de não compartilhar isso. Eu não posso ser egoísta a ponto de ficar com esse conhecimento só para mim e de transformar apenas a minha casa. Não, eu preciso ajudar outras famílias, outras pessoas a também viver esse processo de transformação. E hoje é exatamente isso que eu faço através do meu trabalho. Eu trabalho com inteligência emocional. Hoje eu tenho uma mentoria em grupo, tá? Que é a mentoria Reprograme. E a mentoria Reprograme, ela tem por objetivo entregar para as pessoas ferramentas para que elas possam aprender a gerenciar o seu emocional. Para que elas possam aprender a recuperar o controle da própria vida. Então é um acompanhamento personalizado, né? E eu queria passar aqui para lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas, tá? Quem que tiver interesse, por que a gente fez isso num formato de grupo, tá, gente? Eu faço atendimentos individuais também, eu tenho as minhas alunas, tem a Thaís que tá aqui, que são do individual, que são, né, processos personalizados, individuais, exclusivos, mas uma das grandes dificuldades que a gente percebe que as pessoas têm é justamente a questão que envolve a questão financeira. Muitas vezes uma pessoa não tem os valores necessários para se fazer um processo de acompanhamento individual, né? Então, no grupo, a gente consegue tanto dar um bom suporte, porque vai ter 2 momentos, tá, gente? Para essa turma 5, 2 momentos de encontro individual, tá? Mas o restante, todo o processo, todo o conhecimento, as ferramentas, a apresentação, tudo isso vai ser em formato de grupo, onde você vai estar tendo essa oportunidade de estar com um grupo de pessoas que também quer se desenvolver. E isso é algo que agrega bastante, porque aí você está num ambiente favorável para o teu crescimento, né? Então, tanto essa otimização das questões financeiras, porque no grupo é claro que a gente consegue fazer isso por um preço mais acessível, né? E no grupo também a gente está otimizando aqui o nosso tempo, porque a gente consegue atender muito mais pessoas, né? Então, assim, essa turma 5 vem com essa proposta. Nós temos aí vários bônus disponíveis para vocês. Vai ter, em alguns momentos pontuais, também o encontro individual comigo, tá? E vai ter todas as aulas são salvas, tudo isso vai para uma plataforma. Existe uma plataforma com material extra gravado para você ter acesso às informações, você não perde nada. Né? Então, para você que sente que é um momento de você se desenvolver, de você começar a cuidar de você que sente que tem demandas emocionais aí que às vezes não consegue gerenciar, que sente que precisa organizar a sua vida, esse chamado é para você. Tá? Eu tô aqui disposta a pegar na tua mão, a te conduzir nessa jornada e trabalhar esses processos de mecanismos emocionais para que você possa reprogramar a sua mente, tá? Isso é possível através de técnicas, através de ferramentas, através da neurociência, tudo com comprovação científica, tá? Então, para você que sente que isso realmente faz sentido,
Tô te esperando na mentoria Reprograme. Aproveita que as vagas estão abertas, tá, gente? Vai encerrar já comecinho da semana. Então, se você tem interesse, aproveita essa oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, ou deixa um coraçãozinho que a nossa equipe vai entrar em contato com você, ou eu mesma vou entrar em contato com você para poder tirar aí todas as suas dúvidas e para que você também possa fazer parte desse grupo. Combinado, gente? Combinado? Eu vou pedir pra vocês, então, tá? Todo mundo que assistiu, tá? Você que tá ao vivo, você que vai ver depois isso gravado, pra que você coloque alguém no comentário aqui que você sabe que precisa ouvir tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, né? A gente tá falando aqui sobre experiência prática. A gente tá falando sobre vida, a gente tá falando sobre maternidade atípica, a gente tá falando sobre gestão do tempo, né? Não é só para mulheres, tá? A mentoria é para homens e mulheres, é para famílias, tá? Eu só não atendo crianças, tá, gente? Mas fora isso, é para quem tá disposto a trabalhar os seus aspectos emocionais. E aí, ó, as minhas alunas falando, ó, a Tânia falou por experiência, a entrega da mentoria é maravilhosa, a Evelyn é uma mentora maravilhosa. Ó, obrigada, Tânia, obrigada, minhas alunas sempre me enchendo de orgulho, né? E se você quiser saber mais, gente, tem o link na bio, tá? Tem o link na bio, então dá uma clicada lá no link, vai ter informações adicionais a respeito da mentoria, mas ficou com alguma dúvida? Me chama no direct e eu vou bater um papo bem legal pra gente poder esclarecer todas as dúvidas que porventura você possa ter. Combinado? Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente quinta-feira e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!